Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um tema que é muito importante. Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós temos um tema muito importante que vamos falar. Domingo será o Dia das Mães, segundo domingo de maio, né? É uma data que não é importante só nessa data. Mãe é especial sempre. Mãe é especial em toda ocasião. Mãe merece honra. Mãe merece amor. Mãe merece respeito, né? Carinho. E eu vou cantar primeiro um hino. Primeiro para minha mãe e depois para vocês todas, mãe. Alguns de vocês sabem que eu era órfã, minha mãe não podia cuidar de mim, me deu no orfanato para ser criada com americanos, mas eu sempre orei pedindo a Deus para conhecer a minha mãe. E sabe, 2017 foi o ano que Deus me presenteou para eu conhecer minha mãe. Mãe, eu canto para você esse hino agora, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você deu o melhor que você podia para mim. Você não pôde me criar, mas colocou em um orfanato evangélico no qual foi o meu alicerce, a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que nos ensina, nos guia, nos exorta, nos consola. É a base de tudo na vida para ser feliz. E é o caminho para o céu. Obrigada, minha mãe. Então esse hino vai para a senhora e para todas as outras mães. Minha mãezinha, terna e querida da minha vida, inspiração neste teu dia, com todo apreço eu te ofereço esta canção. Mamãe querida, teu nome é um hino puro e divino, encantador neste teu dia, com todo apreço eu te ofereço o meu amor. Amém? Mãe, o nome mãe. Mãe é uma coisa que toda mulher deseja ser, né? É o sonho de toda mulher ser mãe. Mas, biblicamente, isso só deveria acontecer dentro de um matrimônio. Infelizmente, hoje nós vemos e vivemos situações no mundo onde muitos dessa geração são filhos de um relacionamento de casais sem compromissos, desculpa, sem casa, sem trabalho, filhos criados por avós, que vêm de relacionamentos ainda no namoro. E muitos acham que para casar, a garota precisa conhecer, o garoto precisa também conhecer a garota na cama. Mas isso é totalmente antibíblico, né? Mães que são realmente maduras na vida, não são maduras na vida, são mães inexperientes, vivendo ainda o início da juventude, sem compromisso, são estudantes ainda, jovens, que vivem noitadas nas discotecas, nas farras, nas bebidas, né? E colocam no mundo filhos, achando que vai segurar o parceiro, que ela está namorando, não é verdade? Sem conhecer ou saber a grande responsabilidade de uma educação de filhos. Então, isso é um perigo muito grande, porque mãe precisa ter um preparo de maturidade, de relacionamento, de compromisso. Mãe gera um outro ser, sangue do seu sangue,
fruto de um relacionamento, muitas vezes sem planejamento, sem preparo, sem condições financeiras ou emocionais e até mesmo espirituais. A verdadeira mãe, ela inicia já antes de gerar um filho, tendo primeiro que tudo o temor a Deus, tendo um matrimônio bem alicerçado, estruturado e planejado para ter um filho. Pois a mudança da vida do casal, ela precisa ser em concordância para desejar a vinda de um bebê. Isso é muito importante, né? Porque influi nas finanças, as compras dos móveis, roupas, ambiente para receber esse novo ser que será gerado. O instinto de uma mãe que vai gerar um filho já começa a mudar na gestação. A partir da sua gravidez, parece que ela para de existir, de pensar nela própria, não pensa nada. E tudo para ela está relacionado ou virado para a criança. Então, a maternidade, ela causa uma mudança muito grande na mulher. Uma mudança física, mental, emocional, espiritual. É muito importante que o parceiro entenda e tenha paciência com ela. A maternidade é uma dádiva de Deus, pois os filhos são bênçãos. E como é importante ter a consciência dos deveres de ser valorosos aos olhos de Deus. Então, quando o nosso primeiro filho nasce, nós nos sentimos a mulher mais feliz do mundo. Eu realmente, para mim, foi a coisa mais bela do mundo que Deus me deu, o maior presente que Deus me deu depois de conhecer a Jesus. Então, mas tem também seus momentos difíceis, noitadas sem dormir bem, casa para cuidar, bebê para cuidar, marido para dar atenção e outras coisas que acontecem no relacionamento e quando surge o bebê. Pois que quando nascem filhos, pessoas que quando os filhos nascem esquecem, há pessoas que quando os filhos nascem, há maridos, vamos dizer assim, companheiros, parceiros, que às vezes quando os filhos nascem, eles esquecem totalmente da mulher e seus olhos estão voltados só para a criança, esquecendo que primeiro vem Deus, a mulher e depois os filhos. E vice-versa, para o companheiro tem que ser primeiro Deus, a esposa e depois os filhos. E isso é algo que está dentro da palavra de Deus, porque quando temos Deus como prioridade na nossa vida, as situações da vida se tornam bem melhores. Então, é muito importante também a importância de honrar seu marido, a importância de honrar sua esposa, a importância de honrar seus filhos. Tudo tem o seu devido lugar. Como honrar seu companheiro, seu parceiro ou parceira e como honrar seus filhos. A mãe, às vezes, faz para o marido o papel de mãe, para ser aquele que cuida dele, ainda cuida da casa, das compras, lavar, passar, cozinhar e sempre pensar que é o trabalho da casa. Nós temos que sempre pensar, mães, pais, devemos sempre pensar que o trabalho da casa tem que ser para todos juntos, porque o lar pertence a todos e não pode ser preso para a mãe, um peso para a mãe, para estar mais tempo dentro de casa, só cuidando das coisas de casa e muitas vezes sem passeios, sem diversões, sem atenção do parceiro. E isso se torna situações que levam à separação e ao divórcio, porque não houve aí entre o relacionamento o mais importante, a cumplicidade um com o outro. Se a gente for olhar na palavra de Deus, é muito importante ver que em 2 Coríntios 11, 7b, fala: a mulher é a glória do homem, como o homem é a glória de Deus, e depois da sua mulher. Efésios 5,31 diz:
serão os dois uma só carne. Então, quando se torna uma só carne, não posso mais dizer que eu sou eu e meu marido é ele. Não, se torna uma só pessoa. Então, se é uma só pessoa, isso significa que dentro do lar, nas finanças, o dinheiro é dos dois. A criação dos filhos pertence aos dois. No lar tem que ser dividido também a limpeza, a organização, o lavar louça, o colocar roupa na máquina, porque o lar são de todos. Não existe mais somente eu ou somente o parceiro sozinho. Não, aqui diz que quando casa se torna uma só pessoa, né? Então, Efésios 6,4 diz também para os filhos: mães, não provoque a ira aos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Vamos parar um pouquinho aí e pensar, né? Já na criação do mundo, Deus orientou a Moisés e ao povo de Deus sobre os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos deveriam ser ensinados ao povo de Israel, ao povo judeu e ao povo gentil, nós também. A palavra de Deus, ela veio para instruir ao homem como deve viver. E quando nós fazemos o que a Bíblia diz, ensinar no caminho do Senhor, é muito mais fácil quando a gente obedece a Deus e uma família junto segue os caminhos do Senhor. Então, é fácil, né? Muitas vezes não é fácil saber disciplinar e instruir. Saber dizer não para um filho, mãe. Eu sei que muitas vezes é difícil para dizer não para uma criança. Nós muitas vezes queremos procurar agradá-los em tudo, né? E às vezes permitir que eles façam tudo que eles gostam. Se nós pais não dermos limites, as crianças não saberão os seus limites. E muitas vezes os pais se perdem na adolescência porque não aprendeu a dar limite a seus filhos quando criança. Não foi feito isso já no início, né? Então, muitas vezes os pais perdem a autoridade dos filhos quando chega a puberdade e filhos querem mandar nos pais. E aí vocês se sentem totalmente perdidos. Porque tem que haver amor, tem que ter respeito, conselhos, orientação, porque mesmo que eles cresçam, ou na adolescência, ou adultos, ou casados, os pais vão ser sempre os pais. Então, os pais podem realmente orientar aos filhos no caminho que deve fazer. Não está mandando dar um conselho, orientar, não está mandando você fazer, mas ouvir conselho, isso é muito importante. Nós vamos ver na palavra de Deus quando se fala sobre isso, né? Salmo 51, 5, ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, nós nascemos em pecado. A mãe peca, a mãe erra, mas a mãe, ou vamos dizer assim, os pais, têm uma maturidade por um tempo de vivência que teve na vida, que pode orientar os filhos no que deve decidir ou no que deve fazer, orientação. Então, filhos, sejam mais sensíveis a ouvir os conselhos dos pais. Porque muitas vezes hoje eles pensam, minha mãe é careta, minha mãe é cafona, minha mãe é da outra geração, é da antiga, e muitas vezes perde o respeito, achando que os conselhos que você escuta nessa geração é a certa. E muitas vezes é mais fácil você ouvir conselhos de amigos ou de um professor do que ouvir de sua mãe, ou de seu pai, ou de um pastor, ou de um líder maduro que se preocupa com você e procura dar a você o melhor, não é? Mãe não é perfeita, mãe também erra. Então não podemos criticar filhos quando a mãe erra. E mãe precisa ser sensível também a reconhecer quando erra e dizer, meu filho, eu errei, me perdoe. O pai também reconhecer quando erra e diz, meu filho ou minha filha, eu errei, me perdoe. E viver numa comunhão familiar. Isso é muito importante, porque os filhos também erram, né?
Não significa porque estão maduros ou cresceram que não falhem e não erram. Todo ser humano falha, todo ser humano erra. Provérbios 6:20 ele diz: filhos, não deixes o ensino da tua mãe. O que significa isso para você, filho ou filha? Não deixes o ensino da tua mãe. Uma mãe que ama o filho, ela se preocupa em dar o melhor para o seu filho. É impossível quase uma mãe que não ame o seu filho, mesmo que ela teve que dar, ela nunca vai esquecer o seu filho. Mas a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus não esquece de você. Ele me traz agora esse versículo. E eu senti isso muitas vezes, distante da minha mãe, e Deus me botava esse versículo. Pode uma mãe esquecer, mas eu não esqueço de ti. Eu te criei para mim. Então Deus fez você, mãe, para ele. Deus fez seus filhos para eles. Então, Salmos 127:3 diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os filhos são a herança do Senhor. Então, se é herança do Senhor, não são nossos. Então, isso significa que quando algo pertence a alguém, um dia nós temos que devolver, dar de volta. E como nós vemos aqui que os 10 mandamentos, a palavra de Deus deveria ser ensinada, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Para que no futuro eles saibam ter sabedoria, discernimento das coisas, porque a palavra de Deus é a fonte que jorra de alegria, de paz, de boas decisões para uma vida melhor. Então é muito importante que a gente possa realmente, já dentro do lar, como diz em Deuteronômio, que nós temos que ensinar os nossos filhos andando, levantando, andando e deitando. Ora, levantando é depois de dormir. Os filhos dormem em casa, crianças dormem em casa. Andando, em toda situação, quando você está andando com seu filho, você pode sempre ensinar, educar, dando o bem, mostrando o bem para eles. E quando vai dormir também, ensina, lê a palavra, ora com eles, pergunta quais são os problemas que eles têm para orar com eles, desabafar os problemas com eles. Eles precisam. A mente das crianças, eles têm uma fantasia muito grande com tudo que ele vê ou que eles vivem. Então, a comunhão no lar, o diálogo, é muito importante para você conhecer o seu filho, para poder dar ensinamento certo e bom. Então, é muito importante ensinar no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma fonte que jorra para a nossa vida. Provérbios 6:23, ele também diz, né? Que as correções da disciplina é o caminho para a vida. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que corrigir os nossos filhos. Temos que disciplinar os nossos filhos, porque os nossos filhos não são nossos. Deus nos deu esse presente de sermos mães, de gerar filhos, mas um dia nós vamos responder diante de Deus, de como nós educamos os nossos filhos. E quando a gente dedica tempo para os nossos filhos, agora, dando boa educação, na velhice, no futuro, você vai ter orgulho de seus filhos. Eu tenho muito orgulho de minhas filhas. E eu digo sempre para elas, eu tenho orgulho de vocês. Então eu digo, valeu a pena os anos que eu investi, de manhã, de tarde e de noite, ensinando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Ela vai dar fruto. Você pode talvez não ver o fruto de seus filhos agora, mas a palavra de Deus não mente. A semente que foi plantada, ela germinará e dará bons frutos. Veja o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, versículo 1 e 2, diz assim: esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou que ensinasse
para que os cumpra na terra e que passes para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti e a teus filhos. Veja bem, e a teus filhos, e aos teus netos, até os netos também, e a todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Olha o resultado: vida longa, vida boa, vida próspera, vida feliz. Então, se nós ensinamos aos nossos filhos, aos nossos netos, sabemos que aguardar os mandamentos do Senhor. Gente, mãe, nós não podemos ignorar a palavra de Deus. Ela é real, ela é verdadeira. E às vezes tem mães que estão pagando alto preço por ignorar os mandamentos de Deus, por não querer cumprir o que a palavra de Deus ensina. Entendeu? Versículo 6, veja o que ele diz. Esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Aqui, ó, botar na mente. E delas falarás assentado em tua casa. Você faz isso, mãe? Você senta para falar da palavra de Deus para eles? Ou senta para ver qualquer filme? Ou não senta para eles para ver nada, nem dialogar, nem conversar? Assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando e levantando-se. Então, é a palavra de Deus que diz: guarda-te que não te esqueças do que o Senhor teu Deus te diz. Não temerás, só a ele servirás e pelo seu nome jurarás. É para ensinar só o nome do Senhor teu Deus. Aqui não diz outros ensinamentos errôneos, é dentro da palavra, o nome do Senhor teu Deus. E depois a gente vê que em Provérbios 10, vamos ler lá também, ver o que é que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Provérbios 10, versículo 1 diz assim: filhos, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Sabe, muitas vezes os filhos se tornam marginais, drogados, beberrões, agressivos com os pais, e muitas vezes vem da educação e do tempo que você investiu nos seus filhos. E muitas mães hoje têm vergonha de seus filhos, né? Por não saber educar seus filhos. Então, versículo 1, versículo 13 diz algo que a sociedade tem ensinado hoje contra a Bíblia, mas está escrito na palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz, versículo 13. Capítulo 13, versículo 4. Veja o que a palavra de Deus diz. 24, versículo 24. Escute bem. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que ama a seu filho, a seu tempo, o disciplina. A vara aqui significa o castigo. Criança merece e precisa ser castigada quando não obedece, quando não respeita. Crianças que não são disciplinadas são crianças que na sociedade são bagunceiros, que não respeita líderes, que não respeita professores, que não respeita os pais, que não respeita presidentes, que não respeita a Deus nem a ninguém, porque não recebeu castigo, disciplina. Então, tem que receber a disciplina. E às vezes, tapa também. Tem que dar as tapinhas para sentir na pele. Só que nós temos que saber como disciplinar a criança. Porque a palavra de Deus fala que os filhos sem disciplina, amanhã eles vão ser a vergonha para você.
Então, do Senhor vem a mulher prudente. Veja o que Provérbios diz. Nós temos que ser prudentes, saber como disciplinar os nossos filhos. Capítulo 19, versículo 14. Veja o que é que diz. Mas do Senhor vem a mulher prudente. Seja prudente em tudo que faz. Seja prudente como trata seu marido. Seja prudente, mulher, como dona de casa. Seja prudente como limpa, como cozinha, como trata seu marido, como se veste. Quando ele chega e você está limpa, cheirosa e não fedendo a comida, mulher. Seja mulher que faz questão de estar bem bonita, bem arrumada, primeiro para Deus e depois para você mesma. Se valorize, se faça bonita para você, cheirosa, tomada banho. Honre a você mesmo primeiro, porque você é uma pessoa preciosa, uma pérola, uma pedra polida e preciosa para Deus. E você tem que aprender a se valorizar você mesmo, mulher, para que teu marido te valorize, para que seus filhos lhe valorizem, sua família lhe valorize, seu chefe no trabalho se valorize, seu pastor lhe valorize, a sociedade lhe valorize. A aparência também fala muito do nosso interior, mulher. Então, a Bíblia diz que o rosto alegre, o coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, a gente se apresentar bem, se valorizar, é prudência também. Seja prudente como trata seu filho, como você age com seu marido em casa, mulher. Veja o que Provérbios 19, versículo 18 também fala. Corrige a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcance a tua alma. Então você pode corrigir sem matar. Uma disciplina correta não leva à morte, mas uma disciplina que bate na cara, que não é lugar certo, em locais e coisas que não devem ser usadas como disciplina, você tem que ter prudência de como disciplinar. Você pode usar como correção também, tira o celular, uma semana talvez, coloca no quarto para pensar o que fez e depois conversa com ele, porque ele ficou de castigo. Se chamar palavrões com você, discipline. Se não respeita e grita com você, discipline. Se não respeita o pai, nem os avós, discipline. Então, seja mulher sábia. Então, é muito importante, sabe? Advertência. Não retire a disciplina da criança, mas discipline. Isso não levará à morte. Provérbios 29, versículo 15. Provérbios 29 fala que a vara da correção dá sabedoria para a criança. É verdade. Você pode pensar que não dá sabedoria, mas dá. Porque ninguém quer sentir dor. Não é verdade? Ninguém quer sentir dor. E quando recebe a dor no corpo, ou disciplina ou castiga, ele vai evitar fazer para que não seja castigado de novo. Então ele vai ter respeito em não fazer aquilo, evitar para não ser castigado de novo. Veja o que Provérbios fala, 29, 15. Provérbios 29, 15. Escute o que a palavra de Deus diz. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Entendeu que isso é muito forte? Se você não castiga a criança agora, ela vai ser sua vergonha. E mesmo criança, quantas vezes a gente vai visitar uma mãe ou uma família e essa criança faz malcriação na mesa enquanto todo mundo está comendo, joga comida, joga prato, bate na mãe. E para muitos na sociedade não tem problema se a criança bater na mãe, mas se a mãe bater na criança tem problema. Então, cuidado até que ponto você castiga o seu filho. Seja sábio. A gente tem que obedecer primeiro o que a palavra de Deus ensina. Então,
fazendo com prudência o que a palavra ensina, nós não vamos prejudicar os nossos filhos, né? O resultado da disciplina é que nós vamos ter bons filhos. E isso é muito importante. A mãe investe tempo com os filhos, né? E normalmente dá muito amor, tem paciência, tem tempo com eles. Às vezes muitas vezes tem que esquecer de si para os filhos, né? Mas pense em você, mãe, que você tem o seu valor e o que você investe hoje, no futuro, você vai ser grata pelo que você fez. Se você vive dentro da palavra de Deus, buscando ao Senhor, não pelas suas próprias capacidades, mas dentro daquilo como Deus ensina. Eu aconselho as mães que leiam o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que orienta os pais ou as mães como educar os filhos. Então, a mãe virtuosa, ela se doa. Pois é, hoje eu estou com essa camisa aqui de virtuosa. E eu tenho procurado ser isso. E eu sempre procurei ser assim com minhas filhas. Cansa, mas há uma recompensa em tudo que a gente faz. E hoje eu sou feliz pela educação que eu dei às minhas filhas. Não são filhas revoltadas com a sociedade, não são filhas rebeldes, são jovens que têm coisas que eles com o tempo vão perceber que aquilo que foi ensinado vão necessitar pôr em prática, porque foi ensinado. Então, como já são adultos, é o tempo deles refletirem os ensinamentos, porque nem tudo que a gente ensina, a gente vai ver aquilo que a gente deu. Mas o tempo vai nos mostrar, não é verdade? Então, o resultado é você ver seus filhos bem-sucedidos, recompensa um fruto bom do seu trabalho. É um fruto bom do seu trabalho, mãe. Então, Provérbios 31, 30, o último versículo diz assim, que eu quero ler para você. Provérbios 31, 30 diz assim, a última parte do versículo: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tema ao Senhor e faça o que Deus ensina. Sabe, você não perde nada, porque todo o ensinamento que é dado dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é pão que alimenta, ele é pão da vida. A palavra de Deus é como um leite que alimenta a criança, fica forte, né? Então, esses alimentos materiais nós podemos levar para as coisas espirituais. Todas essas coisas que são naturais e materiais, podemos levar para algo espiritual, que é uma realidade que acontece naqueles que vivem dentro da palavra de Deus. Ela é como um mel. Sim, ela nos traz paz, refrigério, tranquilidade. A palavra de Deus é uma espada, ela luta a favor dos nossos filhos quando nós não podemos, luta a favor de nós quando nós não podemos mais. Sim, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo da alma. Então, tome a palavra como um instrumento de fé e prática para a sua vida, mulher, para a sua família, mãe, para seu lar, paz, e para você mesmo. Ela é como fogo, ela queima, tira do caminho tudo que não é bom. Através da oração, o Espírito do Santo, a palavra fala que o Espírito Santo é um fogo consumidor. E ele queima, ele tira tudo aquilo que não é agradável. E a palavra de Deus, ela tem que ser vista em você, mulher. Ela é um espelho. Você é um espelho. Você está sendo um espelho de Deus para seus filhos, mulher? Você está sendo um espelho de Deus para seu marido, mulher? Você está sendo um espelho de Deus para a sociedade? Então eu deixo essa reflexão para vocês, mãe. É tempo ainda, você consegue mudar. Nunca é tarde. Ore a Deus e Deus lhe orientará. Ame essa palavra.
que ela é a fonte que faz mudar o seu coração, que faz mudar a nossa vida. Amém? Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigada pelo presente que tu nos dás de sermos mães. Perdoa-nos quando nós erramos muitas vezes como mães. Mas obrigada porque esse presente que tu nos dás nos faz feliz. Visita os corações das mães que estão sofrendo por ter seus filhos, talvez presos, ou nas drogas, ou revoltados contra eles, ou que os desprezaram e deixaram. Visita os corações dos filhos, que eles possam amar, respeitar seus pais, aceitá-los, porque é uma dádiva de ti. Obrigada, meu Deus, porque tudo que tu faz é bom, perfeito e agradável. E que essa geração dessas crianças de hoje sejam crianças que as mães saibam educar nos caminhos do Senhor. Porque a geração que tu espera, uma geração curada, sarada, preparada para encontrar com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você, mãe. Que Deus te abençoe. Um beijo.